Boa tarde para todos. O meu nome é Maria Elizabeth Cimente. Eu vou coordenar essa mesa de hoje com o tema Infância Violada. É um tema impactante, forte, é um tema que vai nos dar muito a pensar e este tema tem me ocupado muito na FEPAL, onde eu também trabalho como coordenadora da infância e adolescência, a ponto da gente pensar em fazer um manifesto, criamos um manifesto sobre as crianças, como é que se constrói a subjetividade das crianças que sofrem traumas repetidos ao longo da sua infância e adolescência. Eu vou contar com 3 palestrantes, 3 pessoas que vão apresentar brevemente o tema, por em torno de 10 minutos cada um, que seria a Alice Leukovics, a Luciane Suzin e o José Roberto Goutin. Os 3 já vão passar a apresentar, mas antes eu queria ainda expressar assim, a minha satisfação de poder participar como coordenadora desta mesa, com os 3, em torno dessa discussão que é tão contemporânea, tão importante, e agradecer à Sociedade Psicanalítica, a SPPA, de Porto Alegre, a SPPA, em encarar esse tema. É um tema que é de difícil abordagem e que está presente cotidianamente, que as crianças sofrem violações cotidianas e que a gente precisa pensar e que nem sempre a gente se dispõe a abordar. Eu queria ler uma frase que é de um colega que eu acho que nos coloca dentro dessa questão. Ele diz assim, é o Valton de Miranda Leitão, ele colocou um escrito no nosso OP, e OP da FEBRAPSE, né? E sobre a questão do racismo. E ele termina dizendo que a psicanálise é herdeira de uma divisão originária entre o indivíduo e a sua condição de ser social, que nenhuma teoria pode explicar por que disso. Isso resulta na ambivalência que recusa tratar a política como princípio ético fundador do humano. Então, nós estamos aqui para pensar questões que são eminentemente políticas e que fazem parte do cotidiano de muitas crianças e que de uma importância fundamental no nosso exercício enquanto psicanalistas. Eu vou passar primeiro a palavra para a Alice, depois para a Luciane e depois para o José Roberto Goutin. A Alice Leukovics é da casa, é prata da casa, e é psicanalista da SPPA, então, e coordena a parceria SMED-SPPA. Então, podemos começar, Alice, tá? Boa tarde a todos e todas, é com muito prazer que eu estou aqui participando, né, dessa roda de conversa, né? Queria agradecer o convite da Diretoria de Infância e Adolescência para estar aqui hoje e também pela oportunidade de conhecer o trabalho da doutora Rosela Sandri, com a qual tive contato através do livro organizado por ela, O Bebê e Seu Berço Cultural. Nos artigos, os autores chamam a atenção para a importância dos aspectos contratransferenciais que atravessam as observações destes bebês nas diferentes culturas e do grande esforço que temos que empreender para que possamos descolar nossos preconceitos sobre ideais de relacionamento dos bebês com seus cuidadores, para que o observado não seja violado por um olhar crítico e desejoso de definir padrões normativos de relações emocionais que garantiriam o que, do nosso ponto de vista, seria um desenvolvimento emocional saudável. Ao me propor a participar desta discussão, pensei que deveria delimitar minha contribuição à violação das infâncias no Brasil,
no que diz respeito ao racismo estrutural que rege as relações étnico-raciais com a população negra e que tem sido um dos pilares fundantes de nossas relações sociais, desde o mais tenro e privado até o mais sofisticado e público de nossas convivências. Considero que este assunto é complexo, provocador de sofrimento e exige que possamos tentar conhecer, entender e, se possível, agir para que alguma mudança possa ocorrer. Nesta última semana, nossa colega Viviane Mondresac apresentou um trabalho aqui na sociedade sobre pensamento fanático, que de alguma forma também abordou esse assunto. Gostaria de destacar que não abordarei o sofrimento infligido às infâncias negras brasileiras, marcadas pela desqualificação de seus atributos intelectuais e físicos, desconsideradas como indivíduos capazes de reger-se pela lógica da esperança, onde a expectativa de futuro se sustenta num hoje sem amanhã. Apesar de um histórico de lutas ao longo de 300 anos no nosso país e da magnitude dos movimentos sociais protagonizados por vários setores da população negra, ainda há laços sociais que mantêm os negros em condições desfavoráveis em relação aos brancos na sociedade brasileira. Laços esses que nos dizem respeito. Hoje quero abordar a violação das infâncias brancas. Rita Segato, antropóloga argentina, que viveu por muitos anos no Brasil, nos diz com clareza como estamos imbricados nestes laços. Abro aspas. Os que excluem e os excluídos não formamos continentes apartados sem conexão. Muito pelo contrário, fazemos parte de uma economia única que diz respeito tanto à ordem material como à ordem psíquica na sociedade nacional. O expurgo de um outro racialmente marcado como inferior é o gesto no qual se assenta e do qual depende a identidade mesma do sujeito pós-escravista branco. Este gesto reproduz, nas profundezas do psiquismo historicamente formado, a subjetividade da elite. Sendo assim, nessa economia canibalística, alterar a relação desigual das partes ameaça não somente a posição, mas também a identidade mesma do sujeito de elite. Ao tocar sua relação hierárquica de mais ser em relação a outros que são menos, geralmente marcados racialmente. Termino a citação. Como estou aqui na condição de psicanalista, gostaria de que refletíssemos como o pensamento, a episteme da psicanálise pode participar deste debate. Se pensarmos que essas relações étnicos raciais se desenvolvem precocemente e que, na maioria das pessoas, se caracterizam por juízos de valores dissociados de suas intenções conscientes, que, sem percebermos, se transformam em julgamentos indiscutíveis que passam a reger nossa conduta, logo nos daremos conta de que o modo de pensar da psicanálise pode e deve contribuir para que essas relações assim estruturadas possam ser visibilizadas e retiradas do seu silêncio. Grada Quilomba, psicanalista portuguesa negra, descreve a relação entre a branquitude e a negritude nos laços racistas da seguinte forma. Diz ela, o racismo é muito complexo, lida com uma série de alienações e uma das alienações é exatamente a de que eu, enquanto pessoa e mulher negra, possa ver meu dia a dia interrompido e ser forçada a lidar com uma questão que, em princípio, não me pertence. Sou forçada a lidar com uma série de fantasias e de fantasmas
que não são meus. O racismo nos usa como depósito de algo que a sociedade branca não quer ser. Algo é projetado em mim e eu sou forçada, nessa mise-en-scène, a ser a protagonista de um papel que não é meu e com o qual não me identifico. Termino a citação. Como o nosso tema é a violação na infância, quero propor pensar sobre nossas relações com as crianças brancas, com quem convivemos e temos laços íntimos de relacionamento. Será que alguma vez nos preocupamos com o que representa para nossos filhos a violação que cometemos ao não nos ocuparmos seriamente com estas transmissões intergeneracionais, inconscientes, eu sei, que legamos à nossa prole e que os mantém imbricados nesse trauma histórico em relação à população negra brasileira? Não sei se estou conseguindo transmitir minha intenção de que, como psicanalistas que atendemos crianças e adolescentes individualmente, muitos de nós, a grande maioria brancos, analistas e pacientes, que atendemos suas famílias, frequentamos escolas, muitas vezes como consultores, quero saber se a gente tem feito um esforço no sentido de ter um olhar mais atento e dedicado para os processos emocionais que sustentam a manutenção destas relações. Vocês poderiam me dizer que exatamente o que a doutora Rosela e seus colaboradores nos mostram é que temos que respeitar os aspectos culturais profundos e estruturantes de cada sujeito nas relações com o seu meio ambiente. Como que agora venho propor que, como psicanalistas brancos, estejamos atentos e aptos a intervir em relações conflitivas, culturalmente arraigadas, desde os primórdios da colonização das Américas por europeus, onde a branquitude se confronta com a negritude num acordo tácito de que a lógica da esperança é um privilégio das infâncias brancas? Aqui entramos num terreno delicado. E a tão falada neutralidade que nos habilita como analistas, quais os limites éticos da abstinência de nosso setting? Será que, como adultos, temos nos preocupado e nos debruçado com a ênfase necessária no reconhecimento em nós mesmos destes mecanismos muito primitivos que dissociam o bem do mal, colocando nossos aspectos empobrecidos, desvalorizados, invisibilizados nesse outro, no caso, o negro? Não estaremos apenas fazendo isso sem nos dedicar tão claramente, corroborando com a transmissão transgeneracional e inconsciente desta complexa trama psíquica? Em outro nível, mais racional e pessoal, qual nossa preocupação quanto ao aprendizado, por exemplo, da cultura afro-brasileira nos currículos de nossos filhos? Ao escolher uma escola, temos a preocupação de que nossos filhos possam conviver com crianças negras? Quando escolhi uma escola para minhas filhas nos anos 90, estabeleci critérios que pudessem dar a elas não só o que recebi pelas escolhas dos meus pais, mas também outros que pudessem dar oportunidades diferentes das minhas. Em nenhum momento, por mais interessada que estivesse no ensino democrático, não elitizado, nem contuidista, pensei na importância de que minhas filhas tivessem a oportunidade que não tive de conviver com crianças negras. Trago esses exemplos muito simples porque penso que fazem parte de nosso racismo estrutural do dia a dia e que viola as infâncias negras e brancas sem que tenhamos nenhuma intenção de segregação racial. Segundo José Carlos dos Anjos, antropólogo cabo-verdiano, professor da URGS, só poderemos alterar as bases do racismo estrutural no Brasil quando houver relações horizontais entre negros e brancos em todos os níveis institucionais. O que quer dizer
que em todas as classes sociais e nível de poder nas instituições. Essas postulações dos anjos me lembraram Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz, sobrevivente de Auschwitz, que dizia que a única possibilidade de paz no Oriente Médio viria da convivência entre crianças árabes e israelenses. Sei também que essa convivência necessita de um meio ambiente que ouça e tire do silêncio os preconceitos que assim possam sofrer mudanças. Não quero com isso responder de forma simplista para problemas tão complexos e encarnados em nossa história pessoal e socioeconômica de convivência. Gostaria apenas que pudéssemos pensar em quão embrutecidos nos tornamos, nós, brancos, ao longo das várias gerações que nos antecederam, pela utilização dos mecanismos psíquicos exigidos para dar conta da manutenção desta vida privilegiada das infâncias brancas no Brasil. Dizendo de outra maneira, como os complexos processos emocionais que mantêm a desmentida dos efeitos trágicos dessa dissociação entre negros coitados e brancos promissores nos fazem falta para uma vida mais criativa, advinda da possibilidade de uma convivência mais paritária, onde a diferença não fosse transformada apenas em desigualdade e indiferença aos danos por ela causados. As vozes mulheres de Conceição Evaristo nos dizem: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões dos navios. Nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas e engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. É um poema do livro da Conceição Evaristo, Recordação e Outros Movimentos. Fica aqui uma questão para a nossa roda de conversa. E na voz dos nossos filhos e filhas, de nossos pacientes brancos, no que estamos contribuindo para ressoar? Muito obrigada. Obrigada, Alice. Obrigada pela tua contribuição e muito interessante a tua abordagem da violação que a própria educação faz, mantendo estas cisões, essas desigualdades e transformando a diferença em desigualdade. Eu lembrei do depoimento de uma jovem negra que tinha cursado o curso de Direito e que ela diz que alguns colegas olhavam para ela e perguntavam se ela era cotista, e ela perguntava por que ela era cotista, mas diziam que ela tinha cara de cotista. Então, é uma marca, né, violadora, e de uma pessoa se dá o direito de se atrever a fazer esta pergunta, né? Que é uma violação ao outro, né? A partir de toda uma sustentação cultural que, enfim, vai se repetindo, se reproduzindo. Muito obrigada, Alice. Está muito inquietante a tua fala, que é o nosso objetivo, né? Bom, passamos para a Luciane, né? A Luciane Suzin é psicanalista, psicóloga da equipe especializada em saúde da criança e do adolescente, ESCA,
Secretaria Municipal da Saúde, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Especialista em problemas do desenvolvimento na infância e adolescência, abordagem interdisciplinar pelo Centro Lídia Coriá e mestre em Psicologia Social e Institucional pela URGS, membro da POA. Por favor, Luciane. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, através da NARA. E, enfim, então, a partir do trabalho no campo das políticas públicas, eu gostaria de trazer alguns elementos, algumas questões para o trabalho. Inicialmente, eu desenvolvi meu trabalho na assistência social e depois na saúde. Hoje, então, estou numa equipe de saúde da criança e do adolescente. Ao longo desse tempo, muitas questões foram se apresentando, em especial sobre a articulação da dimensão subjetiva e singular dos sujeitos com a dimensão política e social. Assim como tem sido importante, na minha experiência, investigar quais argumentos a psicanálise pode oferecer a uma prática clínica onde há uma incidência do sofrimento sociopolítico. Esse termo é proposto pela Miriam Debier-Rosa, no qual ela caracteriza o sofrimento que advém das relações nos conflitos políticos e culturais, bem como nos processos de exclusão, desigualdade e violência social. Considerando o tema da mesa, a infância violada, penso que talvez seja interessante colocar em análise ambos os termos, o que entendemos por infância e o que pensamos sobre violações e violência nesse tempo da vida, para que possamos nos desprender de um ideal sobre a infância ou mesmo de uma antecipação sobre o que produz violência. Então, dessa forma, se concebemos a infância como plural, nos permitimos interrogar sobre quais são as significações de infância para cada adulto, assim como nas diferentes culturas, embora se convencione em período cronológico, a infância é experienciada de inúmeras maneiras. Alba Flessler, que é uma psicanalista argentina, vai nos dizer que para a psicanálise atende-se à criança, mas apontamos para o sujeito da estrutura e seus tempos, que não são apenas cronológicos, mas também lógicos, tempos da constituição subjetiva, o que permite muitas aberturas e leituras. Para as políticas públicas, trabalha-se com um tempo cronológico, e o foco será o acesso aos direitos sociais como fonte de proteção. Paulo Endo, que é um autor que trabalha com violências, destaca a existência de certos espaços que são potencialmente traumatizantes, devido à desregulação e ausência de proteção para quem habita esses espaços. Ele vai chamar a cidade sem cidadania. E, de novo, com o auxílio da Miriam Debier-Rosa, pensamos também a noção de desamparo social e discursivo que podem se somar ao desamparo estrutural. E, dessa forma, tornar-se, assim, uma violência ou um excesso. Então, como pensar a intervenção clínica com crianças e adolescentes que se encontram sob o efeito de violências como da desigualdade social, da falta de acesso aos direitos sociais, do tráfico do Estado, quando este não assegura os direitos sociais? Então, de um lado, o trabalho com as crianças pode ser proposto de forma a assegurar, como nos diz o autor, o lugar da criança como um sujeito de desejo. Aí, citando Françoise Doutor, são as relações de desejo que fazem dia a dia a especificidade de uma criança, desde que seja respeitada como igual aos adultos, isto é, um a quem se fala, um que nunca é semelhante ao outro, que é sempre diferente do que se espera dele, a quem a liberdade é constantemente reconhecida, liberdade de ser, de dizer, de se movimentar, de se exprimir. Um que é respeitado e tolerado mesmo quando não é compreendido. Então, viabilizar para a criança ocupar um lugar ativo permite que, por meio do jogo pulsional, da presença e ausência, do brincar, da escuta de sua narrativa e da fantasia, a criança amplie seu campo representacional e constitua as operações necessárias à sua estruturação subjetiva, de forma a significar as experiências e elaborar o vivido.
Nas políticas públicas, essa experiência de escuta possibilita também intervir nos possíveis traumatismos produzidos quando o laço das crianças, adolescentes e pais ou cuidadores com o outro e com o social se fragiliza ou está sob o efeito de violência. Por meio do trabalho clínico, buscamos resguardar a potência criativa, bem como constituir novas saídas funcionais distintas da repetição sintomática. Quando essas violências chegam cedo demais em sua imprevisibilidade, intensidade, encontram o tempo do infantil, onde é cedo demais para contar com os recursos simbólicos que ainda estão em constituição e onde a linguagem revela de forma mais explícita sua insuficiência, tornando a infância especialmente vulnerável ao evento traumático. Então, considerando esse cenário, quando a falta estrutural a ser simbolizada soma seu desamparo social e discursivo, como é que isso vai interferir, como é que vai, vamos dizer assim, dirigir a nossa intervenção? A Miriam Delia Rosa também vai falar o quanto o terapeuta pode se ver afetado pela violência, tanto da precariedade como da desigualdade. O quanto também o efeito dessa violência pode aparecer na brincadeira, que em vários momentos perde o caráter ficcional ou de faz de conta, tomando a condição de uma literalidade própria do evento traumático. Outro elemento que ela coloca, importante de observar na cena transferencial, na cena terapêutica, é a existência do par identitário que pode se estabelecer. Então, ela propõe escutar sem confundir os sujeitos ao lugar degradado que estão colocados no social. Laço marcado, muitas vezes, por preconceitos ou pela malha ideológica ou discursos hegemônicos de raça, gênero e classe. Ela vai colocar esses discursos, muitas vezes são ideológicos, mas não são... não representam todos os discursos da cultura possível. Então, não se trata apenas de oferecer a escuta, mas criar as condições de um endereçamento. Ou seja, é preciso uma posição acolhedora. E uma posição que interrogue o que esses elementos podem provocar em nós. Penso que esses são efeitos na relação transferencial do encontro com potencial traumático na intervenção clínica nesse contexto. Então, assim, me parece necessário interrogar a posição de escuta a fim de resguardar o trabalho clínico dos efeitos de uma antecipação de significações diante do excesso ou mesmo do impacto de presenciar a violência, para que não impeçam a possibilidade de resgatar o lugar discursivo das crianças, adolescentes e adultos, e então restaurar a função da linguagem e da fantasia, onde pode ocorrer a incidência do excesso traumático. Vou lembrar do Primo Levi, que fala, ao voltar dos campos de concentração, ele relata a necessidade de comunicabilidade. E ele vai dizer que não é somente a premência de reencontrar o familiar, a língua, familiares, notícias do país, mas também a urgência de ser reconhecido em sua diferença e não ser eliminado ou maltratado por isso. Então, podemos considerar a pergunta em relação a essa diferença de como é a infância na vila. Como as crianças nos contam sobre essa infância? Como os adultos nos contam sobre as crianças ali? Para que isso não se inverta numa antecipação de um saber que venha do lado daquele que escuta. Então, nessa prática clínica, vamos com a criança redesenhando suas bordas e limites, assimetrias, criança, adulto, familiar, social, que são fundamentais na elaboração dos efeitos da violência ou traumatismo. Pois ao encontrar uma borda para o excesso, as crianças podem acessar alguma forma de leitura para a sua experiência. A Miriam Delia fala dos primórdios da constituição subjetiva,
O bebê vai construindo suas bordas na borda do social. E com isso vai se transformando e podendo também transformar o laço. O discurso social projeta sobre a infância a mesma antecipação que é própria do discurso parental. O sujeito precisa encontrar nesses discursos referências que lhe permitam se projetar no futuro, para que o afastamento desse primeiro suporte familiar não se traduza em uma perda de todo o suporte identificatório. Então, o brincar, a fantasia, a construção do nome, o letramento, o corpo, a ginga, danças, histórias, cada uma dessas dimensões comporta a possibilidade de recompor a dimensão da fantasia, mesmo onde é tão difícil distingui-la da realidade, pela presença da carga dramática quando se está sob efeito de violência. Para então considerar que a fantasia pode funcionar como um anteparo, ou tela que recobre e protege contra o real traumático. Lembrei do que a Rosela falou pela manhã do véu, né? da costura que o véu pode fazer. Só considerando também que o trabalhador, né? O lugar dos pais nesse trabalho. O trabalhador social não tem que se substituir à criança, isso vai nos dizer a Carolina Schaeffer, mas ajudá-la a se construir com seus pais tal qual eles são. Não podemos pretender respeitar uma criança se não respeitamos os pais dos quais ela se origina. É necessário ter presente, para cada tempo da infância, a sustentação da consistência dos pais. Apontar a inconsistência dos pais muito precocemente pode ter consequências delicadas no trabalho e na criança, pois a criança precisa contar com um certo véu imaginário sobre as figuras parentais. Quando os pais não se autorizam, não estão autorizados pelo social, o que é intensificado pela ausência de reconhecimento do saber que os pais detêm em determinados grupos sociais, permanece apenas a fragilidade. E aí uma função importante dos trabalhadores sociais, que fazem uma função de representantes do social, onde que eles possam também estar nesse lugar do reconhecimento tanto das violências sociais, para que não restem como algo que é do sujeito, que é só do indivíduo, mas também de uma forma a reconhecer a potência daqueles indivíduos. Temos que observar, para não tomar a fragilidade dos pais no que diz respeito ao desamparo estrutural, como a ausência de outro que, mesmo em condições precárias, ainda exerce uma função materna ou paterna, oferecendo à criança alguma possibilidade de representação e expressão. Construir com esses pais cuidadores as funções materna e paterna, mais que apontar a sua insuficiência. Não confundir a falta de recursos materiais com a falta de recursos simbólicos. Um último ponto, não sei se ainda posso tocar, que é a articulação com a rede. Nos serviços a gente tem, né, eu acho que são no espaço familiar, o espaço das políticas públicas, como essa suplência, muitas vezes se coloca, e o espaço da rede como um espaço mais amplo do social. Então, a articulação com a rede de atendimento nos territórios precisa ser cuidadosa, pois, embora o acesso seja universalizado, os sujeitos são sempre singulares. Ao preconizar a dimensão dos direitos como uma perspectiva importante do trabalho em situações sociais críticas, a rede pode, em algumas ocasiões, colocar o acento da intervenção mais sobre o risco ou vulnerabilidades e menos sobre as potencialidades dos sujeitos. Considerar a diferença entre o urgente e o emergente, estender o tempo para sair da urgência, para que a viabilidade da proteção institucional não se sobreponha à dimensão da escuta singular. Às vezes, o urgente a fazer é possibilitar o tempo de compreender, para que a gente não recaia numa ação irrefletida. Então, a garantia de direitos é apenas o primeiro tempo de trabalho com relação às violências sociais. A reparação dessas violências necessitam de outros tempos de intervenção. Lembrei da Rosela também. Acessar, acolher, escutar, compreender, e ali também se coloca o nosso não saber, elaborar e, finalmente, reenlaçar os sujeitos
no pertencimento social. Então, busquei abordar, né, finalizando nessa fala, um efeito que entendo como especialmente potente, que é a possibilidade de invenção a partir da escuta de cada criança e adolescente. Quando podemos ficcionalizar, não é mais o acontecimento, já há alguma produção. A violência não age mais como verdade, já há um saber. Na intervenção, é interessante ressaltar a história da criança, não pelo seu trauma, pois isso envolveria uma redução, uma cristalização do devido. O importante não é tanto rememorar o trauma, nem mesmo finalmente senti-lo, mas criar uma imagem para ele, nos coloca Michel Petit, uma metáfora, apoiando-se na presença calorosa de um terceiro, restaurando assim a possibilidade da criança refazer ou fazer o encadeamento de sua história. Na infância, isso é possível pelo brincar, que é o contrário do real. É o lugar do estabelecimento da realidade, mas também de sua transformação. Brincar de ser e não ser. Brincar como a possibilidade da criança não ficar colada ao que lhe der. E ainda, de novo, né, citando a Miriam Debierroz, ela nos lembra que para a clínica freudiana, a psicanálise não está colocada na forma de curar o desamparo, mas localizar formas de dizer. E dessa forma, inventar novos laços. Agradeço. Obrigada, Luciane, pela tua fala tão generosa, no sentido de nos fazer pensar quanto uma abordagem nesse tipo de problema exige delicadeza, cuidado, amparo dentro do possível, do que se conhece, né? E do que a gente consegue. E a postura, eu lembrei também da Roselac, que disse que o quanto é importante a humildade, né, de poder interrogar nossa escuta o tempo todo, né? Então, muito obrigada. E, bom, passamos então para o José Roberto Gondim, que é biólogo, é doutor em medicina, bioética, professor de bioética da URGS e da PUC e chefe do serviço de bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Por favor, senhor Roberto. Passo a palavra. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de poder estar aqui participando dessa atividade. Eu acho que ela é de uma importância fundamental da gente discutir. Eu acho que a Maria Elizabeth colocou muito bem no início essa questão de que essa discussão é uma discussão essencialmente política, se a gente for pensar. E política no sentido original grego, né? No sentido de que a gente está discutindo essa inserção relacional da criança. No sentido que a Luciane também colocou há pouco, no fim da fala dela, de trabalhar também com a criança com essa noção de pertencimento. Porque se a gente olha ao longo da história, e a Alice colocou alguns exemplos na fala dela, o que a gente encontra são crianças que não existem na história. Né? Na história, se vocês vão ver, a criança literalmente não existe. A criança existe quando ela é alguém que tem uma representação simbólica muito forte associada. É o nascimento de filho de um rei, né? É alguém que é guindado a alguma situação desse tipo, ou alguém que passa a ter uma importância simbólica muito grande do ponto de vista espiritual, seja lá o que for. E mesmo assim vocês veem as represálias que surgem ao longo da história de grandes matanças de crianças e que vocês não veem uma reação social importante. Elas se naturalizam. É aquela lógica da violência simbólica que naturaliza e que valida a injustiça, né? E que acaba, de alguma maneira, permitindo fazer com que as crianças acabassem ficando como que um apêndice das famílias, né? E que a gente via que, ao longo dos tempos, existiam em todas as sociedades, em algum momento, aqueles rituais de passagem quando a criança era introduzida na comunidade, quando a criança era introduzida na sociedade, e aí não mais como criança,
mas ela já era introduzida como um membro da comunidade. E, a partir dali, ela tinha proteção. Antes disso, ela não tinha. E a gente fica vendo esses rituais hoje que perderam muito do significado, mas continuam, né, sendo refeitos de uma forma crítica, muitas vezes, mas se a gente for olhar, todos eles têm essa finalidade de introduzir a pessoa numa coletividade, num grupo, né, na sociedade, e contar como alguém, e não mais como filho de ou alguma outra situação, que ele não tem uma denominação própria, mas ele é, né, é ele propriamente dito. Isso vocês veem em vários países europeus, aonde eu tinha o sobrenome associado sempre ao filho de fulano. Todos aqueles sobrenomes que têm o som no fim, né? E que acabavam sendo... Eu entro numa linhagem, mas eu não sou eu. Enquanto eu sou criança e não me aproprio, eu ainda sou o filho de alguém. Isso, para mim, sempre me faz lembrar uma situação que eu acho extremamente dolorosa, por um lado, e extremamente protetora pelo outro. A primeira instituição que protegeu crianças contra a violência, não sei se vocês sabem, foi criada em Nova York, no fim dos anos 1800, como um departamento da Sociedade Protetora dos Animais, né? Porque vinha, um dos membros estava indo para a reunião da Sociedade Protetora dos Animais e fez um comentário na reunião dizendo que no caminho para a reunião ele tinha visto uma mãe espancando uma criança, e o comentário que ele fez era: se ela tivesse espancando um animal, como ela estava espancando o filho, eu teria interrompido o espancamento. E aí eles começaram a se questionar de por que não também interromper o espancamento de uma criança. E aí eles acharam por bem, dentro da Sociedade Protetora dos Animais, criar um departamento de proteção à criança, que acabou se independizando uns 2 ou 3 anos a partir dali, como uma sociedade que tinha esse foco propriamente, né, de proteção da criança. Se vocês olham as questões das crianças, todos os estudos mostram, né, que aquele lugar e aquela idade que devia ser protegida é justamente o que desprotege. Se vocês veem, isso tem inúmeros levantamentos que mostram que violência no sentido de negligência, de violência física, de violência psicológica, de violência sexual, na sua grande maioria ocorre aonde? Dentro das próprias casas. Perpetrada por pessoas da própria família ou de pessoas muito próximas da família. Essa é uma história que eu ouço no hospital, quando a gente é chamado em casos na pediatria para discutir situações de violência contra crianças. É uma história que monotonamente se repete. A figura de... A gente já sabe por antecipação aonde esse agressor entra na história dessa criança. Então, essa é uma situação que a gente também valida, dizendo, não, mas foi dentro da casa, foi dentro da família, como se isso naturalizasse. Ao contrário, isso agrava. Isso, para mim, é um grande agravante da situação. Se a gente for olhar essa situação de violência, ela, de alguma forma, está se repetindo agora durante a Covid, se vocês veem os discursos. Qual é a imagem que passam das crianças durante a Covid? É a criança que atrapalha o pai e a mãe que está fazendo home office. É a criança que ameaça o avô ou a avó por poder transmitir a doença. É a criança que impede o retorno ao trabalho normal dos pais porque não tem escola para ir. E vocês veem a grande pressão que surge no sentido de liberar as escolas, principalmente para a escola e ensino fundamental, para as crianças voltarem logo para a escola, para quê? Para liberar os pais para poderem trabalhar. Ou seja, é claramente a criança como meio e não a criança como um fim a ser protegido. Ou seja, esse discurso, e ele passa na entrelinha e muitas vezes as pessoas assumem ele de uma forma crítica, inclusive defendendo essa postura como se ela fosse uma coisa válida. E vocês veem assim, as crianças fora da escola, as crianças estando protegidas dentro de casa, elas poderiam estar junto com os avós, não tem problema. Se eles já conviviam, eles conviviam, ponto. E vocês veem como isso é um olhar, a Alice colocou isso muito bem no início, que a gente olha para dentro de si mesmo, de um grupo social que aparentemente parece que é a sociedade, e não é.
Porque essa visão de nós estarmos nas nossas casas, comodamente, com disponibilidade de espaço, de recursos, não é a da grande maioria da população, que está concentrada em pequenos espaços. E aí sim, com muita questão de uma presença de muita gente ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, e a criança passa nessa discussão da Covid, dentro, quando se coloca essas questões de isolamento, nunca como alguém a ser protegido, mas sempre como alguém que obstaculiza algumas medidas sociais que devem ser importantes. E isso, vocês veem que a maioria das pessoas não entra numa discussão maior. Na bioética, a gente tem distinguido, voltando lá à tradição grega, duas coisas que são fundamentais. A discussão do que é o aspecto biológico da vida propriamente dita, do que é o aspecto relacional do viver de cada um de nós. E vocês veem que toda essa discussão que estava sendo feita anteriormente não passa pela questão da vida, do biológico, ela passa por essa questão do biográfico de cada um de nós, daquilo que nos caracteriza, que nos dá identidade, daquilo que nos dá esse nosso reconhecimento como pessoas, em última análise. E essa noção de pessoa, se vocês forem olhar no direito, na vida, em sociedade, nessa inserção política, vamos chamar assim, ela para as crianças também é muito recente. Vocês veem que vários países do mundo não têm um documento que nós temos aqui no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mesmo aqui no Brasil, se vocês forem olhar, as crianças passam a contar com uma proteção efetiva de direitos a ela como tal, só a partir de 1990. Antes elas eram apêndices antes elas eram consideradas como alguma outra coisa, mas não eram pessoas no sentido de terem esse reconhecimento. Recebiam o reconhecimento de ser uma pessoa natural ao nascer, toda aquela discussão, mas ela não se assumia como ainda, né, uma pessoa que tinha sujeito de direitos assim tão explicitamente esclarecidos. Dentro dessa perspectiva da gente entender essa criança como alguém que está ali, a bioética europeia tem trabalhado de uma forma muito criativa com essas abordagens e tem um autor dinamarquês que é uma pessoa fundamental no pensamento contemporâneo da bioética, que se chama Peter Kemp. Infelizmente ele já faleceu, mas ele deixou uma obra muito importante. Por exemplo, toda a construção teórica que está por trás da Declaração de Direitos Humanos e Bioética da Unesco é construção teórica dele, né? Ele não aparece, né? Ele é uma pessoa muito pouco reconhecida, apesar da grandiosidade da contribuição que ele deixou. E ele trabalha numa vertente teórica muito interessante de trazer 4 elementos que devem buscar coerência entre si. O primeiro deles é reconhecer a dignidade de todos. E vocês veem que isso nem sempre é reconhecido nas crianças. Parece que a gente vai crescentemente tendo dignidade e depois que a gente fica adulto e a gente vai perdendo a dignidade na velhice. Isso é uma estupidez, se vocês forem pensar. A dignidade é inerente, a dignidade ela não tem uma gradação. Ela é ou não é, e ela é o que nos tipifica como humanos, se vocês forem pensar. O segundo ponto que ele levanta, que é fundamental, é a questão da liberdade de poder fazer escolhas. E vocês veem que, do ponto de vista legal, as crianças são consideradas como totalmente incapazes. Apesar da gente já ter crianças que vocês fazendo avaliações já têm autonomia do ponto de vista de desenvolvimento psicológico moral muito desenvolvidas. Eu vejo isso quando a gente trabalha, por exemplo, com crianças com câncer, que já têm uma percepção de desenvolvimento psicológico moral tão grande a ponto delas estarem muito tranquilas com o enfrentamento da morte delas, pessoal, e estarem preocupados com o que vai acontecer com seus pais e irmãos posteriormente. E são conversas que vocês têm, às vezes, com crianças de 8 anos, de 10 anos, que são assustadoramente maduras.
né? E que a gente tem que verificar se e são escolhas que eles têm o direito de poder participar. Eles podem não ter a competência legal estabelecida, essa capacidade já dada para eles, mas eles têm, eu acho que nós temos que reconhecer também essa potencialidade de trabalhar com liberdade com essas crianças. A outra é a preservação da integridade das crianças. Seja ela a integridade física, seja ela a integridade mental, a integridade social, de que a gente tem que ter esses mecanismos todos de preservação da integridade. E quando tanto a integridade quanto a liberdade elas ficam ameaçadas, entra em pauta o quarto elemento, que é a vulnerabilidade. É reconhecer a vulnerabilidade. E na medida que eu reconheço alguém como vulnerável, eu tenho um dever para com ele de estabelecer medidas de proteção adicional. São aquelas pessoas que eu vou ter que ativamente proteger, além daquilo, dessa nossa rede de proteção recíproca, que é o viver em sociedade, né? Viver em sociedade é basicamente isso. Eu abro mão da minha liberdade pessoal pela segurança de estar pertencendo a esse coletivo. Mas nos grupos vulneráveis, nós ainda temos que pensar num escalonamento acima em termos de proteção adicional. E o que eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais é colocar essa discussão em pauta. É começar a discutir que as crianças não são aqueles seres que estão em desenvolvimento. Nós sempre estamos em desenvolvimento, né? Nenhum de nós cristaliza. Ainda bem, quando cristaliza é que é um perigo, né? Ou seja, de que a gente tem que reconhecer que são estágios de vida diferentes, que têm suas peculiaridades, que não é aquela visão romântica lá do iluminismo da criança como um ser doce, fora de qualquer situação de violência, de agressão. Ao contrário, eu acho que a psicanálise nos trouxe essa realidade que foi extremamente chocante para quantas pessoas na década de 1930, né? Quando chegou a se constatar outras coisas que a gente olhava com um filtro de realidade que nos impedia de ver o que realmente acontecia na vida de todos nós. E eu acho que essa questão fundamental é o reconhecimento da dignidade. De que seja um bebê, seja uma criança pequena, seja um adulto, seja um adolescente, um jovem, um velho, um super velho, né? Nós estamos hoje em dia cada vez mais convivendo com pessoas muito velhas. Todos nós temos dignidade. E isso é um reconhecimento tácito para cada um de nós. E que na medida que a gente reconhece isso, eu acho que a gente muda essa questão da rotulagem. E de que a gente passa a contar como pessoa e não como uma pessoa criança, uma pessoa velha, uma pessoa adulta, uma pessoa não sei o quê. Não, nós somos pessoas e cada um com essas peculiaridades que são tempo dependentes, que são cultura dependentes e que o nosso papel é justamente fazer, como profissionais de saúde, o reconhecimento dessas fragilidades e entrar na relação de ajuda que nós temos que ter. E de como é que a gente pode, de alguma maneira, buscar o restabelecimento de condições minimamente ideais para que esses desenvolvimentos, para que essas situações de convívio possam se estabelecer e que as pessoas possam, de alguma maneira, né, procurar essa felicidade que todos procuram de uma maneira talvez menos dramática, vamos chamar assim, e de que a gente possa, de alguma forma, ter isso como um grande vínculo solidário na sociedade e não como uma busca competitiva. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente pode fazer. Eu fico sempre pensando que quando começou a Covid, vários pensadores do mundo inteiro fizeram discursos que eu achei extremamente otimistas demais, de que nós todos sairíamos diferentes da Covid, que a sociedade seria mais solidária, nunca mais seríamos aqueles de antes, não sei o quê. E vocês veem que nós estamos começando a encaminhar, talvez nós estamos na metade do caminho para a saída dessa situação tão dramática que nós todos estamos, e o que nós estamos vendo é que justamente está se acirrando a competição e não a solidariedade, né? São as pessoas querendo cada um proteger o seu patrimônio, as fronteiras estão aí de novo em vários lugares que elas já não existiam mais, e as pessoas estão buscando essa sobrevivência não mais pela solidariedade, mas por poder acumular recursos para poder
passar essa etapa de vida dramática que nós estamos passando. E as crianças pagam muito pato disso aí. Muito obrigado. Eu estou novamente agradecendo e assim, Goldin, o que tu estava salientando da questão da dignidade, eu diria assim que são cidadãos, né? A criança também é cidadã, é uma cidadã que precisa ser respeitada. E muito embora tendo um regulamento sobre isso, um código de defesa do direito da criança, no Brasil nós sabemos o quanto ela não é respeitada, né? Bom, mas acho que nós temos assim inúmeras questões para discussão, para a gente pensar. Vamos abrir para o debate. E eu gostaria de ver com Grayson, se tu me passava, Grayson, duas pessoas, nós escutamos duas pessoas, as questões de duas pessoas, e depois passamos a palavra aos comentaristas de novo, tá? Então, por enquanto, ninguém se inscreveu. Então vamos tentar o nosso diálogo até alguém se animar e se dispor. Acho que nós mesmos, entre nós, temos questões, né? Eu queria fazer uma colocação para o Goldin, que ele falou, corroborando a experiência dele com as crianças, né? De como elas têm depoimentos maduros, trabalhando com crianças de casas-lares em grupo. É impressionante a capacidade de uma criança de poder colocar o drama que ela vive, o drama social, e também, corroborando assim, o que a Alice colocou e a Luciane, as questões de cor, as questões todas que circulam em toda a sociedade, como transita dentro de cada criança e como muitas crianças acham que são abandonadas porque são negras ou porque ela não é bonita ou porque tem valores do social, ou ela é má, que é muito comum, e como trabalhar com essas questões, né? Assim, eu estou trazendo a minha experiência com grupos de crianças, mas gostaria de ouvir vocês um pouco assim, a respeito de como se ver, né? Eu fiquei impactada com isso que o Goldin disse de uma criança frente à morte aos 8 anos, 9 anos, de poder não só enxergar isso, como se preocupar com os que vão ficar, né, da família. Mas Maria Alice, essa menina, ela tinha 9 anos. E ela estava falando com a família, e a família estava uma criança com câncer muito avançado, e ela estava, o médico, estava a psicóloga, estava eu, uma enfermeira, os pais e ela olhou para nós e disse assim, eu quero falar com você sozinha. E todo mundo ficou bastante preocupado, o que viria, né? E quando os pais que relutaram muito em saíram, ela disse, eu estou preocupada com a minha mãe. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que não adianta mais nada, eu já entendi tudo, mas a minha mãe não. Entende? Se eu ouvisse isso da mãe, criança, né? Assim, E tu vê assim, isso é uma coisa de uma extrema generosidade, se tu for pensar. Né? E maturidade, né? Muito, muito. E tu sabe que era meio assim, nós todos ficamos muito mobilizados com esse... E é muito bonito tu ver isso, mas tu tem que dar o espaço, tu entende? Porque o grande problema que eu vejo nessas situações é a coisa da invisibilidade. Quantas vezes a gente vê profissionais de saúde falando da criança com a família, a criança presente, e olhando através da criança, como se a criança não estivesse ali, falando coisas sobre ela, como se ela tivesse ausente desse setting que estava ocorrendo essa interação. E de que isso acaba sendo uma maneira de dizer, olha, nós nem estamos te considerando, tu está aí só por estar. Que a escuta, né? É poder ter uma escuta. Nós temos duas pessoas inscritas, que é a Alice... Isso é sinal que não entenderam alguma coisa. Pois é. A Alice Elizondo e a Ineida Yanklevich. Então, Grayson, se tu coloca elas na tela para nós.
A Alicia, desde ontem, aparece como Hilda Botelho, mas é a Ai, Ainda bem que uma pessoa que muito eu gosto, eu confio, viu? Me sinto honrada. Mas eu queria parabenizar a todos, né, por Não está aparecendo tua imagem, Alicia. Peraí. Por los depoimentos. Quería pedirles la bibliografía de lo que fue citado y también una preocupación que yo tengo con Alice, hemos compartido en la Comisión de Crianças y Adolescentes. Que Alice faz parte. É o seguinte, né? Alice se perguntava que escola eu escolheria para meus filhos. En este momento, el grupo de estudios de Campinas pasó a ser sociedade. Y entonces a gente está, ¿qué instituto nos queremos para nuestros candidatos? ¿No? Y a mí me parece que en la medida en que a gente no coloque algún tipo de seminario y algún tipo de práctica que realmente leve al candidato a estas otras realidades, no vamos a tener posibilidades de avanzar en la teoría, en la experiencia, en la clínica, porque claro que otra realidad de cuando nos saímos dos muros de nuestro consultorio. É absolutamente outra realidade. Que é o COVID, por exemplo? Eu trabalho bastante com adopção. En este momento en los abrigos en que eles têm perdido el contacto con los profesionales, con los pais, con las visitas, con las posibilidades de adopción, con la escuela, porque no hay suficientes medios tecnológicos. Entonces, las realidades son absolutamente diferentes, ¿no? Y nos cortó el corazón un adolescente que consiguió que una asistente le prestase el celular para tener su sesión de análisis após 4 meses, y que decía así, ¿cómo que yo voy a tener sueños si yo sé que yo no voy a entrar no ENEM? El problema no es cuándo va a ser, el problema es que yo ya perdí este año. ¿No? Y yo sé que otros no perdieron el año. ¿No? Y ella quiere ser nada más ni nada menos que abogada. Entonces, ¿cómo es que nos lidamos con estas situaciones que cuando a gente eleva a un grupo de discusión parece que son da orden do impensável? ¿No? De tan dispar que es la realidad. ¿No? Entonces, yo quería escucharlas un poquinho, porque yo acho que nuestra grande campaña para poder ter nuevos colegas que piensen y que puedan escribir y revitalizar nuestra teoría es apostando en los nuevos candidatos también. Si no, a psicanálisis va a continuar siendo lamentablemente una práctica para pocos. Obrigada, Alicia. Eneida. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, eu acho que esse está sendo um momento de muita emoção para mim, não só para encontrar amigos, mas pela força com que está entrando o tema. Então, eu quero ser breve, mas primeiro eu fiquei pensando por que tão pouca gente inscrita. E eu acho que a Alicia respondeu, são coisas que é difícil, muito difícil colocar em palavras. E acho que isso é um dos grandes valores de vocês terem trazido essa mesa. Eu conheço bem o Goldinho, conheço muito a Alice, eu não conhecia a Luciane, foi um prazer. Eu fiquei pensando, eu queria ouvir vocês, de que uma das coisas que acontece é que mexe com nossas culpas, e nossas culpas, inclusive pequeno-burguesas, esses assuntos, esses temas, e acho que a gente poder trazer a discussão pode nos ajudar a sair de um congelamento. Acho que até a pouca pergunta inicial acho que tem a ver com isso. Mas eu fiquei pensando nas nossas áreas de atuação, porque nós temos uma área de atuação dentro do consultório que é um tipo de realidade que exige de nós um tipo de postura. Acho que a Alice trouxe uma questão muito importante, que é como nós estamos trabalhando com essas dificuldades dentro do consultório e que tipo de identificações a gente está possibilitando.
A outra área de atuação é sobre o pensar psicanalítico. E isso, eu estou muito agradecida por essa mesa, eu acho que nos ensina, tem tido muitas iniciativas, tem jovens fazendo psicanálise na praça, que eu acho que o que a gente pode aprender, acho que a gente tem que poder considerar os fatores das nossas dificuldades e culpas diante das desigualdades. Para finalizar, eu queria recomendar para todos, muito fortemente, um livro pequenininho, que é uma preciosidade, de um espanhol, que eu não vou me lembrar o nome agora. O nome do livro olha, o Alzheimer vai me pegar, Festa no Covil. É de um espanhol, Villanueva, eu acho que é o nome. Porque nós estamos falando de identificações e desamparo. Acho que é uma lição, e acho, Beth, que merece um simpósio para a gente discutir a partir dali. Mas eu queria só agradecer e dizer que eu fiquei pensando que ninguém estava falando, porque tem que ter a coragem que vocês tiveram para trazer esse tema, e eu estou muito agradecida. Era isso. Obrigada, Inéda, muito obrigada. Bom, passo a palavra a quem gostaria de começar a responder ou a pensar. Acho que não tem respostas, né? Mas, enfim, pensar, né? Eu só queria comentar, são muitas as questões, achei importante o que a Luciane trouxe, de como a gente trabalhar em política pública. Eu e a Beth estamos envolvidas com isso, assim, tentando pensar, né, num departamento da FEPAL, da Federação de Psicanálise da América Latina, e como manter a individualidade, como resgatar, né, de alguma forma, o que o Goldin chamou aqui de dignidade, né, da possibilidade da criança, em um meio adverso, de ser ouvida, de ter seus desejos. E a questão que tu trouxesse também, Luciane, dos tempos diferentes, o que é urgente, o que não é, né? Quando a gente chega numa realidade tão diferente. Eu pensei em todas as questões dos conselhos tutelares, né, que o Goldin também deve ter algum envolvimento, que é quando entra a justiça, como lidar com isso nas infâncias violadas. Então, acho que a questão que a Alicia trouxe, né, sobre a educação nos institutos, porque o que eu trouxe da convivência, né, entre crianças brancas e crianças negras, me parece algo que tem a ver com o que tu está falando, Alicia, de nós podermos conviver com candidatos também negros, né? De entrar para dentro dos institutos, porque é só nessa convivência, nesse dia a dia, e com vontade de pensar sobre isso, vontade não, mas disponibilidade, né? De ver o que se passa sobre essa convivência que por tantos anos tem sido negada, né? Eu só quero destacar que eu quis trazer algo importante que diz respeito à branquitude, né? A nós, analistas brancos, que atendemos crianças brancas, que temos filhos que são brancos, que isso nós temos que pensar o quanto nós participamos da manutenção, não só da violação da infância negra, né, racializada e, né, desconsiderada, mas o que nós fazemos conosco, né? E também como analistas, na medida em que nos fechamos em teorias e em meios tão restritos. É nesse sentido que eu queria contribuir para a discussão. Importante, né, Alice? Luciane, quer falar? Eu pensei em colocar alguns pontos. Eu me lembrei, enquanto foram falando, né, de uma leitura do Winnicott, quando ele vai falar da função materna, né, ele vai falar de que a função está em apresentar o mundo à criança de forma gradual e não contingente, né? E acho que é isso, né? Essas diversas violências em que às vezes as infâncias então ficam submetidas, elas contem com essa dimensão, né, do que é possível para a criança ir construindo. Então, poder escutá-las para que elas, vamos dizer assim, né, eu penso que
essa perspectiva da contingência, muitas vezes é o que vai trazer algum excesso e potencialmente alguma situação traumática. Mas a possibilidade de escutar a criança é para que ela possa também rearticular algum saber sobre isso que ocorre. E aí eu acho que é bem interessante isso de que nós possamos escutar as crianças, né? A doutor colocava, né, o quanto se fala sobre as crianças e que a perspectiva do trabalho poderia se fundamentar em falar com as crianças e não sobre as crianças, né? Porque aí a gente vai poder fazer uma diferença entre algo do que ela sofre e a elaboração possível que ela vai poder, a leitura possível que ela vai poder fazer sobre o que ela está sofrendo, né? E não só sofrendo, acho que também isso, né, de que os discursos às vezes podem vir na forma da brincadeira, na forma da imaginação, na forma da alegria, da música. Eu acho que isso também é importante que a gente abra a nossa escuta para as outras formas de expressão, né? Então, queria fazer um pouco essa diferença, né, entre esse gradual e contingente, entre a violência e o traumático, não são a mesma coisa, né? Uma violência pode não ser traumática na medida que a criança consiga produzir algum saber sobre ela. E fiquei pensando também nessa dimensão dos discursos sociais, né, de que a gente possa se interrogar sobre quais os discursos que a gente valida, porque, de alguma maneira, né, um pouco do que a Alice diz, esses discursos oferecem ou não possibilidades futuras, possibilidades de identificações, possibilidades de abertura, né? Fiquei pensando sobre essa menina que diz, bom, que perdeu a possibilidade de estar, né, fazendo o Enem de uma forma que ela se sentiria mais preparada, né? Quer dizer, o quanto a escola ter ficado sem nenhum ou com pouquíssima assistência é também validar um discurso de que talvez uma parcela da população não vai ter condições de acessar. Isso está dito de alguma maneira. Então, é importante também que esse trabalho que a gente vai fazendo para além do consultório, nas diferentes realidades, também nos permitam interrogar alguns discursos sociais para que se possa, né, propor outras vias de identificação, outras formas de representação, os movimentos sociais, os movimentos negros, vão se propondo ali outras maneiras de articulação. E também, vamos dizer assim, que nessa escuta do que as crianças nos dizem, talvez elas possam nos ensinar muito, né, sobre esses diferentes modos do viver. Então, essa posição, de novo, assim, que a Rudela ressaltou mais de uma vez, né, de a gente também poder abrir espaço para o nosso não saber, que eu acho que aí é diferente de uma condição de culpa, ou de impotência, ou de achar que pode fazer algo pelo outro, mas de poder conhecer algo daquela situação para que aí se possa articular o próximo movimento. José Roberto, continua. E eu acho que tem uma... Quando vocês estavam falando agora, eu estava me lembrando de outras coisas, mas, por exemplo, aquele pensamento que o Niklas Luhmann coloca, né, de que quando eu tenho de um lado a vida com esse sistema biológico, do outro lado o viver com a questão do sistema social, quem faz essa ponte que harmoniza esse social, esse lado biográfico de alguém com o lado biológico, né, um dando suporte, o outro dando sentido, quem faz essa ponte é o sistema psíquico, se vocês forem pensar. É ele que nos dá esse caráter de identidade que transcende a transformação biológica e transcende também essa transformação de tempo que é imposta a cada um de nós e que, às vezes, as pessoas, com o passar do tempo, mudam muito fisicamente, mudam, né, em termos de características comportamentais, mas ainda assim a gente tem um fio condutor que acaba sendo esse sistema psíquico que talvez harmonize essas questões todas, quando, obviamente, bem equilibrado. Há 3 semanas atrás,
teve uma palestra maravilhosa dada pelo Edgar Morin, que ele fez uma palestra para o Sesc de São Paulo, aos 99 anos, com uma lucidez impressionante, né? Ele falou assim, sem nenhuma anotação, improvisando a fala dele sobre o impacto da Covid na sociedade. E ele disse uma frase que é muito bonita, que ele disse, né, que viver é viver a poesia da vida e não apenas sobreviver. Vocês veem, essa menina que está lá, que está com essa situação descrita, dessa situação imposta de não ter recursos para poder continuar, talvez, acompanhando as atividades educacionais por falta de um suporte tecnológico, que me desculpe, isso foi uma impotência total de quem pensou políticas públicas em educação, que pensou num nicho extremamente diferenciado e não no nicho popular. Ou seja, eu poderia ter utilizado veículos de comunicação que chegam em todos os lugares, e eu não preciso internet para isso. Existe um negócio chamado TV aberta, que a maioria de nós já não vê isso, mas as classes populares veem, e tanto veem que ela continua existindo. Se ninguém mais visse TV aberta, as emissoras teriam fechado, teriam perdido a publicidade. E vocês pensam assim, esse era um espaço ultra privilegiado de educação para as classes populares. Em Minas, eles estão usando, sabia? Aqui também tem algumas coisas, mas elas são muito chatas, Alice. Tu entende? Não é filmar uma aula, é tu poder usar um recurso muito mais lúdico, muito mais de aprender na convivência. Tu entende? Tem coisas que são muito mais legais de fazer. E essa é a visão. E vocês veem assim, essa história da poesia da vida que o Morin fala, é a perda. Quem tem a noção de poesia da vida não perdeu o sonho, não perdeu a esperança. Mas muitas vezes a realidade é tão acachapante que mata isso aí. É difícil manter a poesia, às vezes. E aí as pessoas simplesmente sobrevivem, né? As pessoas simplesmente estão naquela atividade de suporte biológico, mas sem essa expansão social, sem essa possibilidade de desenvolvimento psíquico. E é isso que mata, talvez, essa coisa mais que a gente está querendo trabalhar, que a gente vê, e realmente eu acho que a gente às vezes se sente muito impotente frente a isso. E cada vez mais eu vejo que essas ações a gente tem que, sem dúvida nenhuma, pensar no todo, pensar no global da atividade, mas as nossas ações são eminentemente locais. Né? Se a gente for pensar em fazer ações globais, pode esquecer. A gente tem que ter esse pensamento macro, mas a nossa ação é num ambiente micro. Só para vocês verem uma coisa, sabe como é que o Morin terminou a palestra dele? Ele é maravilhoso. Ele terminou a palestra dele dizendo o seguinte: a minha filha chegou e eu tenho que almoçar com ela. Muito obrigado. Mais humano que isso, né? É impressionante. Gente, nós temos duas perguntas ainda, duas pessoas que querem trazer questões para vocês. A Luciane de Toledo Portela Marim e a Joyce Goldstein. Por favor, Grayson, tá? Coloca as pessoas aí. A Luciane ainda não entrou. Acho que a Luciane veio antes. Vamos dar para ela. Aqui, acho que. Oi, Luciane. Oi, boa tarde. Meu nome é Luciane, eu sou de Piracicaba, que é região de Campinas, aqui de São Paulo. Gostaria de agradecer. Bom contar contigo aqui. Obrigada, gostaria de agradecer as palavras, estou gostando muito, me ajudando muito a pensar coisas tão difíceis e tão importantes, né? Eu fiquei surpresa também de não ter perguntas, né? Mas eu acho que o tema da violência é sempre muito impactante também, né? Agora, no intervalo agora do simpósio, eu liguei um pouquinho a televisão e vi um caso de uma menina de 10 anos sofrendo violência sexual e grávida por da família e pensando se iam fazer aborto, né? O que iam fazer com a situação. Isso me impactou demais também, né? A gente conversando sobre isso, né?
Mas aí eu lembrei um caso que eu gostaria de compartilhar com vocês, de uma criança que eu atendi de 9 anos, muito viva, muito esperta, assim, muito alegre, mas isso trazia um desconforto na família e na escola. E uma vez ela, porque aprontou, ela queria muita vitalidade, diferente da família que era muito quieta, muito enquadrada, né? E ela foi para a diretoria. Teve um problema na aula, ela foi para a diretoria e a diretora falou, olha, eu queria conversar com você, o que está acontecendo com você, né? Ela falou, olha, tudo bem, eu posso conversar com você, mas eu preciso te contar que eu tenho uma psicóloga. E eu queria conversar primeiro com a psicóloga, depois eu falo com você. E a diretora falou com a mãe, e a diretora falou, tá bom. Eu achei bonito que a diretora deu o tempinho que ela precisava, e a mãe me contou. Eu achei tão interessante, ela sentir que ela tinha um espaço de escuta, e isso fazia ela sentir que ela tinha direito também, de poder escolher, olha, agora eu posso falar primeiro com a minha psicóloga, depois eu falo com você, né? Eu achei tão interessante uma criança assim nessa idade já sentir que tinha direito e podia escolher falar agora ou não, né? Até porque ela estava sendo repreendida não por um problema em si, mas por conta de uma vitalidade, uma vivacidade que às vezes ofendia o resto da classe tão enquadrada, né? Eu queria ouvir. Interessante. Vamos ouvir a questão da Joyce e depois já passo para você. Boa tarde. Primeiro eu queria cumprimentar e dizer que as falas de vocês todos, né, me representam muito. Eu estou envolvida em trabalhos, né, com comunidade, junto com a Alice, com a Beth, com políticas públicas, e sempre me sinto como eu me senti, precisando dar um tempo, um silêncio, né? Eu acho que não é de se surpreender que a gente precise de um tempo e de um silêncio após falas como as de vocês, né? Independente se a gente está vinculado ou não a algum trabalho com comunidade, porque são situações que nos tocam nas nossas questões éticas e morais, né? Eu acho que a fala de todos, acho que foi o Goldin que disse que é uma fala política, ou a Beth, eu acho que é uma fala política e psicanalítica, porque nós estamos falando da questão da inserção, né, do sujeito enquanto pertencer a ser alguém, a ser um sujeito. Isso tem a ver com a constituição de subjetividades. Esse é o nosso instrumento enquanto psicanalista, enquanto sujeito político, enquanto cidadão, é promover que o outro, né, a partir de uma vivência interna e de um olhar para dentro da gente, possa se constituir como um sujeito. Quanto mais nós tivermos sujeitos, né, a cidade não vai ser uma cidade sem cidadania, né, Luciane? A cidade passa a ser uma cidade com cidadania, a desigualdade passa a ter um número menos gritante do que nós temos hoje no Brasil. As crianças das comunidades, as crianças historicamente prejudicadas, que estão sem escola, estão passando fome. Elas não estão sem aprendizado somente, elas estão sem comida. E isso não é condição de ser de ninguém, de ser sujeito de ninguém. Então, eu fico pensando que vocês estão trazendo uma fala política, uma fala psicanalítica e uma fala que mexe e desconstrói todo um saber que nós temos, um suposto saber, porque a gente sabe o que a criança quer, a gente sabe o que a criança precisa. Da onde que a gente tirou que a gente sabe? Da onde que nós achamos que nós não precisamos escutar o outro? Claro que sabemos que são todos os nossos aspectos onipotentes, né? Todos os nossos aspectos dos nossos privilégios, mas eu acho que nós temos que nos tocar. Nós temos que nos tocar que nós não sabemos o que o outro pensa, que nós precisamos estar ao lado do outro, seja nós brancos do lado dos negros, nós do lado das crianças. Então, esse trabalho de comunidade que vai além do nosso consultório, eu estou falando enquanto psicanalista, é um trabalho que nos interroga em termos da nossa humildade. Nos interroga da não escuta e da invisibilidade que todos nós fazemos. E acho que as instituições psicanalíticas, né,
sairiam ganhando muito se pudessem, como a Alicia trouxe, né, incluir nos seus programas de ensino, incluir nos debates, como a gente está fazendo e a nossa sociedade está fazendo isso hoje com esta mesa. Então, eu também parabenizo a SPPA, e eu acho que cada um tem a sua parte, que nem se diz assim, o que nos cabe, né? Eu até botei a parte que nos cabe deste latifúndio. Isto é ter que botar a mão lá dentro e poder olhar o que cabe a cada um de nós. Né? E eu queria muito agradecer a mesa. Obrigada, Joyce. Gente, nós estamos quase chegando no nosso horário, então eu vou pedir a vocês que tentem responder dentro do possível essas questões e já passamos a um encerramento, a uma fala final, então, de cada um. Então, se a resposta já inclui a fala final, tá bom? Para a gente não se estender demais. Então, quem gostaria de começar? Eu posso começar, porque já encaminhamos a coisa. Eu acho que essas colocações que foram feitas agora são ótimas, elas têm toda a propriedade desses problemas que a gente colocou. Eu acho que quando a gente fala em direitos, a gente sempre tem que lembrar que direitos são expectativas, né? Direito é sempre uma expectativa de que os outros me respeitem, de que outros, né, me reconheçam, é sempre nessa lógica de uma expectativa. E de que toda essa questão de querer discutir primeiro, talvez, com o seu psicólogo, de querer conversar primeiro com alguém conhecido, tem um poema de um poeta romano, lá dos anos 200 a.C., mais ou menos, chamado Ênio, que ele diz, né, que o vivível, aquele espaço do vivível, que é onde nós estamos, né, ele só é possível na medida que eu tenho o encontro no descanso de uma afeição compartilhada. Né? Eu digo, na medida que nós propiciamos esse compartilhamento de afetos, e se vocês forem pensar, a gente, teoricamente, está fazendo isso em todos os momentos que a gente está tendo essas interlocuções, e aí vem a importância da comunicação, da fala, da escuta, né? E de como esses momentos são tão importantes e por que foi tão dignificada essa questão da palavra, né? Da expressão, e por que isso tem esse poder fantástico, se a gente for pensar, e que é isso que nos move, eu acho. E eu acho que é isso que a gente tem que cada vez mais trabalhar, de tentar, de alguma maneira, propiciar essa possibilidade desse compartilhamento de afetos, desse compartilhamento de proteção, dessa situação da gente ter realmente uma rede solidária de pessoas que se reconheçam como cidadãos, mas acima de cidadãos, eu acho que ainda como pessoas, né? De que a gente possa ter essa visão plural de sociedade, onde a não discriminação tem que ser a marca, né? Nós somos muito diferentes, nós somos todos singulares, mas isso não permite a ninguém nos tratar de forma desigual. Eu acho que essa é a grande marca que a gente tem que ter. Nós não estamos querendo pasteurizar e uniformizar, ao contrário. Eu quero continuar sendo reconhecido como diferente de cada um de vocês e vocês com as suas peculiaridades. Mas nenhuma delas pode nos tornar desigual. Ao contrário, elas nos tornam pessoas singulares. E essa é uma diferença notável que a gente tem que saber preservar. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente de estar aí, de rever pessoas queridas que nem Eneida, que fazia muito tempo que eu não via. É muito bom ver todo mundo bem. Muito obrigado pelo convite. Eu posso continuar a receber suas questões também. Eu fiquei pensando um pouco nessa perspectiva, né, de quanto muitas vezes a situação da pobreza, a situação da miséria coloca um absoluto e de alguma maneira isso também comprime o tempo em relação à sobrevivência. Então, é o tempo da sobrevivência. Então, muitas vezes, né, eu penso que trabalharmos também numa certa expansão do tempo é não desconsiderar, sim, o tempo da sobrevivência, o tempo da urgência, a garantia da vida, mas
que também nós temos que poder ir abrindo, né? Porque, de alguma forma, né, Paulo Lento também traz tem um estudo muito interessante nesse sentido, onde ele fala o quanto a violência, pelo seu excesso, né, pela sua função de desestruturação, ela emudece os sujeitos. Né? E muitas vezes a violência da pobreza, então, acaba também emudecendo. E muitas vezes nós vemos isso nos encontros com as pessoas que a gente encontra, que a gente atende, usuários das políticas públicas, como uma passividade. Muitas vezes é um efeito de um sofrimento e não de uma passividade. Então, são esses elementos, né, que a gente pode ir considerando, e que bom que essa menina já está num outro lugar quando dirige aonde quer falar. E mais um ponto, né, que talvez seja importante para a gente pensar nas questões do tempo, e voltando ao que a Rosela colocou, e eu participei de um outro trabalho, que era na Casa dos Cataventos, enfim, participei por um bom tempo, que era um trabalho de promoção ao brincar, no espaço de uma comunidade aqui em Porto Alegre. E nós tínhamos vários momentos de discussão. Nós tínhamos o momento pós, o turno com as crianças, porque como o Goldin nos trouxe muitas vezes, as questões são trazidas também numa repetição da agressividade que as crianças sofrem, nesse laço da exclusão. Então, muitas vezes, isso também recaía sobre os terapeutas. Então, nós tínhamos também, vamos dizer, nos confrontávamos também com os efeitos da violência, da desigualdade, tanto lá, em estarmos na vila, quanto no trabalho, muitas vezes no atendimento mais individualizado de grupo nos abrigos. Então, também precisamos de um tempo para que a gente também possa dar conta desses efeitos da violência. Eu acho que esse é um ponto importante para que a gente não tome uma posição de uma certa resistência no trabalho, mas para que a gente vá examinando no que aquela violência nos afeta e de que forma nós vamos encontrando as possíveis elaborações para o trabalho, coletivamente. Aí eu acho que a importância das equipes e dos espaços formativos. Agradeço também a participação. Obrigada. Alice? Eu também queria, né, dizer, eu pensei em algumas coisas a partir do que vocês falaram, assim, sobre a palavra, né? O Goldin trouxe a importância da palavra. Eu me lembrei de um artigo que é da Eliane Brum, né, de junho, que eu li agora, em que ela fala da recuperação da alma das palavras, que no Brasil as palavras perderam a alma, que nós temos que recuperar a alma das palavras. Achei uma expressão muito interessante, que eu acho que no meio da pandemia, né, a gente também trabalha com educadores, né, da educação infantil. Então, a gente teve muitos problemas para fazer contato com esses educadores agora durante a pandemia, mas estamos fazendo algumas rodas de conversa. Então, eu queria trazer também vamos dizer assim, um relato que apareceu nas rodas, em que eu acho que junta a sobrevivência com a poesia, Goldin. Um grupo de educadoras numa escola dessas da periferia, com muitas dificuldades, elas juntas inventaram a cesta mágica. O que é a cesta mágica? Além da cesta básica, vai dentro um brinquedo reciclado pelas próprias educadoras, que depois vai ter que voltar e vai ser de novo transformado e vai ir para uma outra família. Eu achei que isso são aspectos de um momento de tanta urgência, de tanta dificuldade, e que a importância, né, que essas pessoas, em cima dessa premência toda, consigam fazer esse tipo de proposta e executá-la, né? E eu acho que uma outra questão importante desse trabalho sobre lidar com o trabalho na comunidade, que eu pensei durante as conferências, né, da doutora Rosela, é a necessidade que quem trabalha na comunidade tem
dos grupos de discussão, assim como na observação de bebês, da gente ter uma equipe com quem a gente discute, com quem a gente elabora, com quem a gente tem um outro tempo, com quem a gente escreve, com quem a gente discute, para que isso não seja só, né, um assistencialismo ou, né, algo sem alma nas palavras, né? Que eu acho que essa é uma questão muito importante e eu acho que a sociedade psicanalítica está proporcionando isso desse simpósio, em outras atividades, de se poder ter essa magnitude desse trabalho na comunidade, que eu tenho me perguntado muito, quase como se fosse uma outra comunidade, né? As sociedades psicanalíticas e nós todos estamos na mesma comunidade, né? Por mais que a gente insista em fazer essa divisão, né? Então, não há essa opção de não estarmos na comunidade. Então, eu queria agradecer muito a organização do simpósio, né, que nos convidou, e acho que foi uma troca bem boa aqui hoje entre nós. Obrigada. Bom, eu queria então agradecer também a participação de todos vocês, a riquíssima participação, e dizer assim que essa colocação que a Alice fez agora no final de resgatar, né, da Brum, de resgatar a alma das palavras, resgatar a alma da escuta, resgatar a alma do gesto e poder resgatar tudo o que nós pudermos, né, de humano, né, na nossa experiência de profissional, de pessoa com pessoa. Então, muito obrigada. Eu encerramos por aqui e vou chamar e passar a palavra para a Nara Caron, que vai encerrar o simpósio. Então, obrigada. Agora vamos esperar que a Nara entre, não sei, nós saímos agora, né, Nara? Te deixamos. Boa tarde a todos. Eu quero dizer para vocês que eu estou impactada, muito emocionada. São 24 horas, não é? Estamos fechando um pouquinho mais de 24 horas. Eu acho que de muitas emoções, muitos encontros, não é? Que eu não esperava tanto. Mas eu quero dizer para vocês, já disse assim, que a organização, que era outra, no momento que nós tivemos que reorganizar, não foi fácil, porque nós tivemos que escolher a escolha da Sofia. Nós tínhamos 12 atividades e nunca tínhamos feito uma atividade maior com a Rosela, que eu quis trazer, que precisaria, graças a Vanise, que está trabalhando com tradução simultânea, se não dificulta bastante. Quando eu falei com a Vanise, ela disse, fiz 2 cursos de tradução simultânea. Eu digo, não acredito, foi feito para a Rosela. Então, nós tivemos que pegar as 12 atividades e diminuir. Eu pensei assim, alguma coisa menor, enxuta, para fazer o encontro, o simpósio de infância e adolescência, porque eu acho fundamental. Eu não queria, esse ano, devido à pandemia, não fazer o simpósio. Nós iríamos fazer. Então, foi difícil, tira, bota, escolhe, a parte clínica não, e nós, da DIA, todas, não é? Selecionamos, então, esta roda de conversa, que fez um fechamento do simpósio emocionante. Eu estou emocionada, várias vezes me engasguei, né? A mesa redonda de ontem, que foi muito emocionante, e as conferências da Rosela, que eu acho que trouxeram, assim, muitas questões de um jeito especial como ela é, e eu acho que vai sair a tradução desse livro que a Alice conhece, que é fantástico, não é? E eu quero dizer para vocês assim, que em 24 horas foram tantos encontros, assim, com tantas pessoas, com tantos temas, com tantas emoções, não é? Com viver a vida, né? O que é a vida? Não é só a patologia e a saúde, né? Mas o que é a vida para todos nós, dos bebês, das crianças, né?
E pensando na Rosela e no trabalho que ela fez no Senegal, mas que ela faz na Itália, ela faz na França, ela faz aqui, se quiser, é manter esse respeito pelo outro, a aceitação pelo outro, pelo bebê, pelas famílias, pelas culturas, não é? Eu acho que a Luciane também citou, e foi citado ontem, que nós vivemos aqui com bolsões de culturas diferentes, não é? E que nós temos que miscigenizar, eu acho. Nós temos que, quando ela foi perguntada, né, por que ela foi para Dakar, não é? E ela disse que ela tinha um desejo muito grande de fazer uma miscigenação de teorias psicanalíticas e de culturas. E que, para isso, ela teve que ter uma abertura, um gosto, né? Uma dedicação, que ela até, entre aspas, ela se acha meio senegalesa, mas ela não é, ela não se transformou numa senegalesa. Mas ela fez uma troca carnal, pessoal, não é, com essa cultura, para poder respeitar, aceitar, não é? E poder fazer observação de bebês lá. Então, eu queria só dizer para vocês, assim, que foram 24 horas que vai precisar de muita decantação, sabe? De muito trabalho interno meu, e eu acho que todas as pessoas que tiveram, né, a facilidade que nós proporcionamos ainda, né? Eu era tão avessa à tecnologia, e é um outro ângulo que eu quero dizer, né? Que facilitou, que proporcionou esse encontro emocional, não é? Com muitos dados, com muito trabalho, com muita luta de vários grupos, de vários psicanalistas, e que eu acho que agora, né, nós podemos cada um levar essas vivências, experiências, transformá-las, e pode ser desejo meu, eu tenho um desejo com isso para mim, mas eu gostaria que para os outros, que esse simpósio fosse realmente transformador para todos nós, não só nós que participamos, mas todos os que escutaram, que seja transformador nesse sentido, né? O respeito, por exemplo, a observação de bebê, hoje também foi falada, é uma prática fundamental para quem quiser trabalhar com criança, e é tão difícil de ser respeitada e aceita nas sociedades psicanalíticas, por exemplo, né? E assim por diante, não é? Então, e também o trabalho da Alice, o trabalho, né, da Luciana e do José, vamos dizer, como a gente tem dificuldade de se abrir e aceitar, não é? A transformação, a mudança, o outro como ele é, e não inferior, e não colonizá-lo, né? Não colonizá-lo. Então, bom, eu acho que foi uma vivência linda, não é? Foi bom que nós levamos adiante, foi bom acreditar na tecnologia, que eu tenho que dar a palma, né? Foi muito bom, eu acho que a gente está trocando bastante. Agradecer profundamente a todos vocês que continuaram, não é? Com a roda de conversa, que era da ideia original, e a todos os outros participantes e a todas as centenas de pessoas que se inscreveram e que participaram desse simpósio. Obrigado e até a volta. Tchau.